querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, falo com vocês diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Como eu sempre digo, é uma honra tanto para mim como para toda a equipe da ADC TV fazer parte com vocês aí nas igrejas locais onde o Senhor Deus vos plantou, somando esforços para o reino de Deus, fazendo parte desse exército, então, nós aqui, vocês aí, que contribuem para o crescimento espiritual do povo de Deus na igreja em que vocês foram plantados. O trabalho de vocês, o nosso, vosso, não é vão no Senhor. Nós estamos alimentando a igreja com a palavra de Deus em todos os domingos de manhã e estamos aparamentando os futuros obreiros da casa de Deus. É comum você encontrar homens de Deus renomados no Brasil e no mundo, que quando são questionados acerca das raízes, dos fundamentos da sua teologia, eles dirão, sou grato à Escola Bíblica Dominical, porque lá eu aprendi as primeiras letras do Evangelho e foi lá que eu entendi o que é a palavra de Deus, o amor de Deus e o santo ministério da pregação do Evangelho. Então, se sinta útil no reino de Deus e louve a Deus por essa oportunidade de estar alimentando gerações, a atual e as futuras que estão vindo por aí. E nesse trimestre estamos estudando com o pastor Elienay Cabral, que é hoje, atualmente, na nossa CGADB e na nossa CPAD, a última palavra em termos de doutrina e de dogmática pentecostal. Este homem de Deus está escrevendo para nós acerca das famílias, e ele nesse trimestre nos dá o seguinte tema: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Veja o verbo que ele usa, superação, superando. Então nós estaremos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2023, estratégias para superar os problemas que são inerentes à grande responsabilidade de perseverarmos como igreja, aqui em meio ao povo de Deus e nos nossos lares em família. Então é para isso que nós estaremos estudando a Escola Dominical de Adultos nesse segundo trimestre. Ou é sobre esse tema, melhor dizendo. E o tema de número 2 já está aí na tela e tem muito assunto para hoje. Na lição de número 1 nós estudamos quando a família age por conta própria e agora nós já estaremos estudando sobre a predileção dos pais por um dos filhos, como está aqui na nossa tela à sua disposição. Então a leitura vai ficar aqui em Gênesis 25, de 19 a 28, e nós vamos entender que estamos falando de Isaac e Rebeca e os gêmeos que estão sendo gerados no ventre de Rebeca, Esaú e Jacó. E então nós temos dois pais, dois filhos e conflitos de interesses entre eles e seus filhos. Agora nós vamos para o texto de ouro da nossa lição de hoje. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Já no nosso texto de ouro, a lição ela fica exposta nas suas intenções e nós vamos ver aqui o contexto em torno desta realidade, quando um pai tem predileção por um filho e a mãe tem predileção por outro filho. Veja que os dois filhos, eles necessariamente precisaram dos pais para serem gerados. Eles têm um pouco dos dois e de Deus, é claro. E agora, nesta união, a gente poderia até teologicamente falar nessa união de hipóstases ou de naturezas, a família precisa, como na divindade, ser indissolúvel, indissociável, inseparável, indestrutível, então. E os interesses de personalidades ou personagens
desse conjunto chamado família, que devia estar unido em natureza, acabam se separando por interesses das pessoas. Diferentemente da divindade, da Santa Trindade, quando a substância da divindade, ela é a residência, por assim dizer, das três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são três pessoas na mesma substância, fazendo deles um só, numa união eterna, insondável, incompreensível à mente natural dos seres humanos. Não são três deuses, é um Deus que na sua divindade está, na sua divindade e em natureza subsistem três pessoas na mesmíssima substância. Então, quando a gente olha o texto sagrado nos dizendo que somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos então olhar para Deus como nosso espelho e através da natureza de Deus, daquilo que é revelado na Escritura, nós podemos então tomar tenência e ciência da nossa realidade. Famílias devem ser unidas ao ponto de duas carnes serem uma só, marido e mulher, e na geração dos filhos a família então aumentar e ter esse desafio de, mesmo crescendo, estar unida nessa dinâmica da divindade. Verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão, promove o egoísmo na formação deles. Então veja o conflito, o que gera na destruição, na desordem, na desunião do projeto de Deus. A coisa ela vai de mal a pior. E aí nós temos a introdução e vamos chegar direto no primeiro tópico da nossa lição de hoje. Nós vamos então estudar no primeiro tópico o plano de Deus para a família e sua presciência. Quando nós usamos esse termo presciência no estudo da palavra, geralmente a gente vai colocá-lo naquela seção da soteriologia. A presciência com relação à salvação de Deus, como Deus elege, como Deus escolhe, como Deus predestina. Mas não é bem esse o caso ou o uso desse termo para a lição de hoje. Embora tenhamos aquela realidade de Esaú e Jacó no mesmo ventre e o Senhor amando Jacó, se aborrecendo de Esaú, e é uma discussão muito complexa. Os desígnios de Deus, os desígnios ou os desejos ou o beneplácito ou a vontade de Deus se cumprem no tempo certo. O nosso Deus está além da natureza, além do tempo e do espaço. Ele é atemporal, ele é supranatural. E na sua revelação no nosso mundo ordenado por tempo, matéria, espaço, nós dividimos, nosso Deus é eterno, não se divide, mas nós dividimos o tempo, quantificamos as coisas. E aí nós somos regidos por sucessões de momentos. E nessa angústia do tempo, nós temos as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas são envoltas em mistério, e o mistério alimenta a fé. E o Senhor, ele vai agir dentro dessas partilhas de sucessão de tempo na hora que Ele quiser. E quando nós contamos o tempo, nós nos angustiamos. E como Deus não se divide, Ele está fora do tempo e tudo para Ele acontece ao mesmo tempo, esse Deus não é um Deus angustiado. Então, se esse Deus está descansado no seu desígnio e no seu querer, no seu beneplácito, no seu bom propósito, confie nele e entregue a sua vida e essas frações sucessivas de tempo nas mãos de um Deus que não se rege pelo tempo. E quando a mão de Deus se manifestar, o milagre será grande para a glória de Deus. E aí nós chegamos no primeiro subtópico do tópico primeiro da nossa lição, o plano divino para a família de Isaac. E aí nós temos aqui Isaac em hebraico, riso. Você pode explorar aqui o nome de Isaac, aquela experiência de o anjo de Deus aparecer, prometer o filho e Sara rir-se, né? E Rebeca, corda com laço ou beleza que prende. O Eliezer foi buscar Rebeca para Isaac. Isaac nunca a viu, não a conhecia, não havia redes sociais, não tinha como enviar fotos, era tudo na base da obediência, dos limites do patriarcado, na confiança de que a outra família havia ensinado a moça nos mesmos princípios dessa de cá. Ou seja, uma fé
que não tinha muito do que se tem agora, como a Bíblia Sagrada, teologia sistemática, igrejas dogmáticas, uma história de fé. Eles eram os primitivos, eles eram os religiosos rudimentares, mas na simplicidade daquela fé que se baseava por uma tradição oral, eles eram tão convictos das suas verdades que a distância e o tempo não foram capazes de tirar da família de Rebeca, como da de Abraão, os princípios elementares de uma sociedade que esperava em Deus. E aí então, quando a Rebeca é trazida, o impacto da aparência, da sua formosura, da sua singeleza, prende o coração de Isaac e Isaac se apaixona. É muito diferente dos dias de hoje, quando nos relacionamentos os jovens se veem tanto. Eu até estava brincando outro dia, caro professor, falando com jovens, que no nosso tempo a gente ainda usava de cartas, né? E aí então a gente mandava uma carta, era uma semana, ficava naquela aflição para a carta chegar. E a gente namorava ali, como eu namorei com a minha esposa 1 ano e meio, embora em um determinado momento a gente congregou juntos, mas num outro momento a gente estava um pouco mais separados. 1 mês desse relacionamento intenso de rede social e de vida de igreja e nessa vida agitada que temos hoje, equivale a 2, 3, 4 anos daquele namoro antigo. Ou supere muito mais, quem sabe 10 anos daquele namoro antigo não dá a quantidade de tempo que os casais ficam juntos hoje, né? Então, naquele tempo, a gente tinha essa expectativa, a gente ficava nessa espera, a gente alimentava as nossas imaginações com os projetos de Deus, os desejos. Era tudo mais pensado, era menos informação adquirida, mas a que tínhamos era muito bem processada. Às vezes, nessa quantidade exagerada de informação, muita coisa não é processada porque elas acabam sendo desperdiçadas e desutilizadas. Aqui, Isaac e Rebeca estão naquele sistema antigo da expectativa, da surpresa, e quando ela vem, ela enlaça, ela amarra o coração de Isaac. Então eles faziam parte de um plano maior de Deus, é claro. Conhecer Rebeca, tomá-la como esposa. Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre aquela esterilidade, ele ora ao Senhor. E aí eu coloquei ali em marrom, aqui embaixo na tela, o subsídio para vocês. O tema em preto e em azul é o da lição, o marrom é nosso subsídio para você que está chegando agora aqui nos nossos vídeos. A esterilidade não era uma situação desconhecida para Isaac, porque sua mãe também tinha sido estéril e ele conhecia a história. E acompanhou os patriarcas em Sara, em Rebeca e em Raquel. Então, nessas 3 gerações de Abraão, Isaac e Jacó, houve a esterilidade. A questão é que, como estudamos na lição passada, uma decisão errada foi tomada. E aqui, por conta de uma situação já conhecida e do milagre que Deus operou, Isaac ele vai orar ao Senhor. A questão, então, é como agir quando a prova nos afronta. Principalmente nas gerações dos nossos filhos dentro da igreja, que são gerados de nós dentro da obra de Deus, não tiveram a experiência do mundo e eles parecem que têm uma experiência um pouco menor do que a nossa com Deus. Ou o impacto das ações de Deus na nossa vida não são como a deles. Quem sabe se cumpre aí aquelas palavras de Jesus de que quem mais é perdoado, mais é agradecido. Mas, enfim, nessa questão de prismas, né, de como os nossos filhos olham para Jesus e nós olhamos para Jesus no sentido da salvação ou da prova em si, ouvir um milagre, ouvir um testemunho, ouvir a ação de Deus na vida de alguém, não é a mesma coisa do que eu estar passando aquela situação e agora estar diante do imponderável. Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai abrir a madre? Será que eu terei filhos? Ah, mas Deus fez pelo meu pai. Ele pode fazer por mim. Então, qual é o caminho a se seguir? Isaac nos mostra a oração. Ainda aqui no primeiro subtópico, do tópico primeiro, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. 20 anos depois dessa oração, com 60 de idade, Isaac recebeu notícia da gravidez de Rebeca. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gera 2 filhos. Aqui o nosso subsídio para você explorar um pouco o texto da lição aqui, ó. Deus está no controle da humanidade, cuida da história de cada família e dos indivíduos dessa família. Então, ele nessa cadeia de economia das ações de Deus, da dispensação na plenitude dos tempos, isso que em teologia se chama economia divina,
porque a dispensação, o economos, a economia de Deus, como Deus administra as coisas e o tempo e o momento de agir, ele está no controle da humanidade inteira, da família e dos indivíduos. Em economia, como se isso fosse uma cadeia, ele domina o começo, o meio e o fim dos processos. A produção, o atacado e o varejo, por assim dizer. O mundo inteiro, as famílias e os indivíduos. Em relação a certas especificidades e utilidades de cada um de nós, é o Senhor que tem o controle, é Ele que nos elege para determinados fins específicos de nossa vida, e aí surge aquela questão de eu precisar me adequar à vontade de Deus. Então, fé nesse sentido é confiar incondicionalmente em Yahvé, nas suas promessas, e perceber através dos nossos talentos a misericórdia de Deus nos concedendo certas habilidades que outros não têm. Não é que eu sou bom, é que Deus foi bom para comigo. Subtópico 2, Deus sabia antecipadamente o futuro de Esaú, que em hebraico quer dizer peludo, e de Jacó, que no hebraico quer dizer suplantador, é aquele que tenta passar na frente. O Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca concedeu filhos gêmeos. Alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. E esse assunto é muito interessante, porque ele fala da potência dos dois, que vão formar dois povos, né? E a virtude que eles têm de já perseverar por aquilo que eles, inclusive no ventre da mãe inconscientemente, já demonstravam que seriam capazes. Então, antes da inteligência já veio o ímpeto, a potência, a força, e isso é bom, embora gerasse confusão no ventre de Rebeca, mas demonstrava que os dois seriam homens inteiramente capacitados para enfrentar as contingências e os problemas desse mundo que nós vivemos. Ainda nesse subtópico, no caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Então vem a presciência de Deus, ou pré-conhecimento de todas as coisas. Isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. O fato de Deus na eternidade, ver tudo simultaneamente acontecendo ao mesmo tempo e saber o que vai acontecer, não impede de que Deus, ao prever o que vai acontecer, interfira ou não nos eventos que ele previamente já conhece. Isso é um mistério que só a eternidade poderá nos revelar. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. A vontade dele é perfeita, como diz aqui Romanos 12:2. E aí eu trago um subsídio para você explorar aqui 4 tópicos acerca da presciência divina. Então, 1. Presciência no grego, prognosis, de prognóstico. Fala de um conhecimento anterior aos fatos que ocorrem na realidade natural e temporal. Quando eu uso o termo natural, eu falo da realidade das coisas. Madeira é madeira, pedra é pedra, ferro é ferro, vento é vento. Fogo é fogo, ar é ar, água é água, a lei da gravidade, os sentidos cardeais, o norte, sul, leste, oeste, enfim, tudo isso faz parte da natureza dos entes e da essência das coisas. Então, o nosso Deus, ele está acima do relacionamento desses elementos naturais da existência das coisas, que interagem e geram probabilidades infinitas. Ele conhece tudo isso. Então, a prognosis no grego, não é que ele faz um prognóstico para ver se vai dar certo como fosse uma aposta. Na concepção grega, a prognosis é o pré-conhecimento, é o saber exatamente aquilo que vai acontecer. Deus, ele, olhando com a sua inteligência, ele esgota as coisas. Então, inteligência interileges é olhar por dentro. Então, Deus, ele não só vê por fora o evento, mas ele sabe a intenção dos corações e os motivos que levaram aquilo, sejam eles racionais ou irracionais, lógicos ou ilógicos. Ele conhece as intenções e o porquê de tudo, dele nada pode fugir. 2, é a capacidade inteiramente divina, uma agência da onisciência de Deus. Então, só Deus é onisciente e a prognose de Deus, ela é uma agência dessa onisciência. 3, é citada por 2 vezes no Novo Testamento, Atos 2:23, 1 Pedro 1:2, e esses 2 termos vão falar
desta presciência de Deus ao chamar as pessoas para a salvação. Então, nessas duas vezes que prognoses aparece no Novo Testamento, ela está indicando questões soteriológicas, ou soteros, da salvação. E 4, é um mistério incompreensivelmente humano que apenas possui a habilidade de fazer projeções por pressupostos. Nós que somos administradores, nós temos planos de negócio, seguimos passos dos planos dos negócios. Fizemos então, depois de colhidas as informações necessárias para a nossa análise, nós fazemos projeções de curto, de médio, de longo prazo. Fazemos projeções de evolução financeira, de evolução econômica, medimos os setups, conseguimos projetar uma empresa do começo ao final, só que a gente não sabe se ela no final vai funcionar ou não. Com Deus é diferente, ele começa tudo pelo final e lá em Isaías ele ainda desafia um Deus que seja semelhante a ele, que tenha esta capacidade. E ainda temos aqui um quinto subsídio, as variáveis que envolvem esse tema devem relacionar-se entre si, e devem relacionar-se entre si são. Então, quando eu vou falar de prognoses ou presciência, eu preciso eleger aqui algumas variáveis, como numa equação matemática. Então, veja, quando eu vou falar da presciência, eu tenho que falar aqui da presciência de Deus. Então, o que envolve a presciência as variáveis que procedem de Deus para eu analisar a presciência de Deus? Primeiro, eu tenho que analisar soberania, a vontade dessa soberania, a vontade soberana, o beneplácito divino, que é a satisfação por aquilo que a vontade gera nele, a dispensação dos tempos, a economia divina, dispensação lá no grego oikonomos, como Deus processa o tempo. Olha como as coisas são lógicas que eu coloquei para você aqui, para você entender essa questão da presciência, da predestinação, essas coisas. Então, as variáveis desse pressuposto aqui de Deus, soberania, vontade divina, a satisfação, o beneplácito, a dispensação dos tempos, como Deus age, a plenitude dos tempos, que é o cenário que está envolvido nesse contexto, a provisão e a providência. A provisão é o que eu preciso e a providência é o que eu preciso na hora certa. Então eu coloquei ali, Deus não pode tudo indiscriminadamente, Ele é fiel à sua palavra. Então, se Deus ordenou a criação, se Deus ordenou o mundo, se Deus nos deu a liberdade restrita à sua vontade e os limites que Ele nos estabelece, se Ele configura o mundo com leis naturais, leis morais, leis éticas, leis naturais eternas, então o que acontece? Ele não pode ir contra a sua lei. Por exemplo, Ele não pode fazer o mundo girar em um sentido horário e anti-horário ao mesmo tempo. Ele não pode fazer um círculo quadrado. Ele não pode fazer um triângulo circular. Então essas coisas, elas nos parecem imagens simples, mas elas nos levam a analisar a presciência de Deus e essa questão da economia, da provisão e da providência e o tempo em que Deus age, respeitando esses limites que eu coloquei para vocês aqui, sobre Deus. Tudo isso ordenado numa sequência lógica vai me levar ali no azul, a conclusão de que Deus não pode tudo indiscriminadamente. Ele poderia estalar o dedo e fazer o que Ele quiser, mas aí então Ele vai sair dos limites da nossa razão e a nossa mente não vai compreender o que Deus quer na natureza da nossa criação, onde Ele se revela para a gente. Então, da natureza, do próprio mundo em que vivemos, o tempo, o espaço, o mal, qual a origem do mal, por que o mal existe, de onde ele veio, etc. E as contingências, que são aqueles acidentes do percurso. Surge uma colisão no trânsito, uma doença, surgem ali discussões, surgem brigas, enfim, as contingências são esses acidentes do percurso. E aí eu tenho também sobre o viés do homem, a descendência, no caso de Esaú, aqui, a geração sem a determinação da vida. Deus soprou o espírito de vida em nós, ou a alma, nos fez alma vivente. Nós temos a condição de não criar filhos, mas de gerar. Olha como os termos eles são diferentes. Eu crio esse aparelho, eu crio este celular, eu crio a Bíblia, a lição da IBD. Eu não gero de mim. Quando Deus nos gera dele, ou sopra o seu espírito em nós, Ele está
dele emanando vida que entra em nós. E essa vida gera outras vidas através de nós, não cria. E eu não tenho agência, eu não tenho liberdade moral para escolher a cor da pele, a cor dos olhos, do cabelo, a forma, não tenho isso em mim. Então, nós temos esse dom de gerar vidas, mas estamos no limite que Deus colocou. Então, os filhos que geram dentro de nós, eles são contingências, olha ali o B, da natureza. Na fecundação, na hora, os óvulos, aquilo são cálculos, probabilidades incalculáveis à nossa mente finita e limitada. Mas Deus conhece e Ele sabe por quê e como Ele agiu no ventre de Rebeca para que duas nações viessem. Né? E aí a gente entra naquele mistério. Então, Deus viu ou Ele quis que nascessem os dois? É aqui que a gente para, porque o mistério é muito grande para a nossa limitação. Então, o homem, ele tem essa questão da descendência, ele vai gerar vida, posteridade, ele vai gerar herança, vai gerar legados, mas ele não tem o domínio sobre a vida, porque ele não é o Criador. Ele tem a agência moral, e a moralidade eu já explico para vocês, né, que é uma base fundante de valores, de princípios, né, de conhecimentos, de saberes que nos levam a um fim útil da nossa existência, que é conhecer a Deus. A liberdade de escolhas. Então, Deus, Ele nos deu liberdade e nós podemos, dentro dessa liberdade, escolher bem ou mal, mas também não podemos escolher todas as coisas, porque nem tudo aquilo que nós desejamos nós podemos. Chegamos, então, no segundo tópico da nossa lição, e é maravilhoso a gente chegar aqui no conflito familiar. A predileção dos filhos é uma das causas do conflito em família. Chegamos então no primeiro tópico, falando sobre a presciência, esse mistério de Deus gerar no ventre de Rebeca dois filhos e duas descendências, o conflito entre eles, o mistério da escolha no ventre, é algo muito complexo, você tem que analisar isso com parcimônia, mas agora nós vamos para a aplicação direta, família, e vamos entender então, no primeiro tópico, que os nossos filhos, nosso casamento, nosso ministério estão no âmbito dos mistérios divinos, mas agora que o mistério está estabelecido, como administrá-los. E aí chegamos no primeiro subtópico desse tópico, segundo, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era uma pessoa amaldiçoada na concepção primitiva daqueles povos. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores ao ponto de, num casamento, os maridos teriam o direito de repudiá-las. Mas aí entra o detalhe. Acima das convenções humanas está o quê? O amor de Isaac por Rebeca. É como nós, aqui nos nossos encontros de casais, sempre vamos afirmar, o perdão é o último limite da tragédia. Então, as vozes humanas vão dizer, despreza ele ou despreza ela, não tem mais jeito e tal, mas você, por amor, vai até as últimas consequências. E o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deixe o Espírito Santo agir e faça como Isaac. Acima das convenções humanas, ame seu cônjuge, seus filhos e família. Isaac orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita. As sociedades anteriores aos estados modernos, porque essa questão dos estados modernos é recentíssima, coisa aí de 2, 3 séculos apenas, tinham na estrutura familiar, formada por muitos filhos, sua base existencial e desempenho de competências e profissões. A casa de Davi, a casa de Jessé, a casa de José, a casa de Esaú, a casa de Saul. As competências eram passadas de pai para filho. Eram os marcheteiros, eram lá os carpinteiros, eram os pedreiros, os estofadores, os agricultores, sabe? Então, antes dessa questão de aposentadorias, CLTs e códigos de leis positivistas, etc., estava a família governando o seu território e ela tinha uma consciência de fé em um Deus, de uma economia, de uma cultura, de um idioma, e eles lutavam, eram guerreiros se defendendo sua honra, seu legado, sua terra, etc. e tal. Eram sociedades mais rudimentares e rudes nos sentimentos e nas suas concepções espirituais, filosóficas, religiosas, etc. Eram, mas eles tinham princípios muito mais profundos e eles eram muito mais elevados moralmente e eticamente do que a geração atual, com certeza absoluta.
E aí no segundo subtópico, do tópico 2, o conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Então, como não havia CLT, carteira assinada, a confederação das leis trabalhistas, os concursados, etc. e tal, os filhos garantiam a provisão da casa. Abraão e Sara precipitaram-se. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Como subsídio aqui, problemas iguais, atitudes diferentes. Compara Isaac com seu pai nesse quesito, foram totalmente diferentes. Então nós temos que analisar aqui o tempo versus o momento e a decisão. É muito importante você ter, então, analisar o contexto em que a coisa está acontecendo. Isaac está vivendo um outro tempo em relação a Abraão, mas ele está vivendo o mesmo momento, que é a esterilidade. E aí então ele se utiliza dos elementos que ele tem, como o caso da sua própria mãe, e ele ser um milagre de Deus ali, e então tomar uma decisão. Deus conhece as circunstâncias, o coração e as motivações do homem. Isaac não está pedindo por ele está pedindo pela própria promessa de Deus. É muito mais fácil quando você está no centro da vontade de Deus e você pede pela obra de Deus do que por você mesmo. Pedir que Deus abrisse a madre da sua filha era gerar posteridade e a promessa do Salvador do mundo chegasse a toda a humanidade. Então, se você está no centro do propósito de Deus, você não vai orar só pelos teus interesses, mas pelos próprios interesses de Deus. A oração de Isaac o colocou no centro da vontade de Deus, por isso o milagre aconteceu. Conflito ainda. Uma vez grávida, Rebeca começou a afligir-se por causa do movimento no seu ventre, aquela bagunça, né, dos dois brigando lá dentro. Ela ora a respeito da questão. Preste atenção aqui, professor. E Deus fala que existem dois povos no ventre dela, e o menor dominaria o maior. Então Deus falou e ela tem o conhecimento do que está acontecendo. Mesmo pais, os mesmos pais, o mesmo ambiente, diferentes filhos. Como explicar? Então vamos lá. Isaac é filho da promessa. Sara, a Rebeca, melhor dizendo, é a esposa que Deus deu a ele. Os dois conhecem a promessa do Deus de Abraão. Isaac ora ao Senhor e tem o seu milagre. Agora Rebeca está orando e Deus está falando com ela. Então Deus estava revelado para Abraão, revelado para Isaac, para Sara, revelado para Isaac e agora se revela a Rebeca. E aqui embaixo a resposta disso, mesmos pais, mesmo ambiente, e como é que se geram diferentes filhos nesse contexto. Então, Abraão e Sara sarados pela revelação, Isaac e Rebeca sarados pela revelação, os filhos agora precisam ter a sua experiência com Deus, como Isaac teve com o Deus de seu pai. Então nós temos que analisar a personalidade dos nossos filhos, que são diferentes, as características e temperamentos individuais de cada um deles. Então o pai precisa ter uma maestria de administrar a individualidade de cada um, e as famílias devem propor um percurso formativo para os seus filhos. Esse percurso formativo é uma caminhada. Primeiro, se invoca as promessas de Deus sobre a sua família. Nunca deixe de mostrar a seus filhos que foram gerados dos seus lombos, dos seus ventres, que eles fazem parte de um projeto de Deus. E depois você os ensine a amar a esse Deus. Com o quê? Com um bom testemunho e procedimento do casal. Sem murmurações, sem críticas ácidas, infundadas, desconstrutivas dentro da sua casa. Não tire, não arranque a fé do coração dos seus filhos. As crianças são crédulas, não destruam a imaginação e a esperança dos seus filhos. Então, invoque as promessas, ensine-os a amar a Deus, ensine-os na palavra de Deus e tenha rotinas sadias com eles, nesse desenvolvimento físico, psíquico, emocional, espiritual. Nossos filhos serão ministrados pelo Espírito de Deus, como Jesus também foi. Como diz Isaías 11:2, o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria. Esse Espírito estará dentro do pai e da mãe,
na condução, na formação dos filhos e operará nesse percurso formativo na vida dos nossos filhos, que lá na frente terão um encontro, então, com o Deus da nossa salvação, como Isaac e Rebeca estão tendo com o Deus de Abraão e de Sara. 3. Favoritismo do casal pelos filhos. Mesmo no percurso formativo, nós começamos a admirar e criar empatias. E isso é muito complexo, porque quando nós falamos de pessoas de fora da nossa família, que não são o nosso sangue, como falamos, normal. Mas quando nós estamos olhando para o nosso sangue, começamos a dividi-los em predileções, isso é muito complicado. Então a personalidade e temperamento de Esaú e de Jacó são diferentes, são pessoas diferentes. E aqui é a beleza do cristianismo. Deus é uma pessoa, a humanidade não é uma alma, uma egrégora, não é uma coisa só como religiões do Oriente, de Nova Era, que também não tem nenhuma divindade definida. Se não tem a divindade, não definem a sociedade, tudo é uma coisa só e no fim todos serão salvos. Nós não pregamos isso. Pregamos que um Deus que é pessoa, que nos forma em individualidade e nos salva em pessoa. Salvação é individual, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Nós não somos uma colônia, uma nuvem, nós não somos um coletivo indissociado de personalidade. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, nós somos a humanidade, presas à oliveira verdadeira ou à videira verdadeira, como você queira, usar a analogia lá do mundo do agro, mas nós somos ramos, nós somos brotos de Deus, nós temos a nossa individualidade. Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac acha que logo morreria, preocupa-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal ou o direito da primogenitura. O que acontece? Ele está alicerçado no direito do seu tempo. Ele vive numa sociedade patriarcal, do patriarca. Os machos que estão abaixo do macho mais velho que ordena, eles esperam a sucessão, que é só pela morte. E a lei é dentro da sua família, por isso você vai ler o Antigo Testamento e você vai ver certas ações que não há no mundo moderno. E aí as pessoas que se prendem ao mundo moderno, humanista e materialista, eles olham para a Bíblia e eles levam um choque, porque a linguagem é outra. Primeiro que na Bíblia não fala de democracia. A Bíblia não exalta a lei dos homens e ela exalta os princípios divinos. E é o que está acontecendo aqui. Ele está invocando o patriarcado, o direito da primogenitura. O seu primeiro filho, homem, é que vai herdar a bênção e a liderança da família. Sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, aí surge aqui para você pensar. Isaac não sabia que o maior serviria o menor, como a gente viu no slide passado que Deus falou para Rebeca? Tem dois povos no teu ventre, o maior servirá ao menor. Isaac não ficou sabendo disso? Ou se ficou sabendo, não aceitou a palavra da mulher? Ele se sentiu no direito de decidir por ele mesmo, não confiando na revelação de Deus para sua esposa? São fatos a serem destacados nessa lição também. Rebeca favorece então Jacó. Então, a predileção praticada, e eu coloquei ali o orgulho paterno acima dos projetos divinos. Qual o projeto de Deus para o meu filho, para a minha filha, para os seus filhos? Que o meu desejo não se sobrepõe ao desejo de Deus aqui. Produzia um grande conflito na família. Chegamos no terceiro tópico. Opa, apertei aqui, passou, voltamos. O problema da predileção por filhos na família. Os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado nos filhos. Vamos então para esse tópico. Primeiro subtópico. Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, ignorando a profecia divina de Gênesis 25 e 23. O Senhor alertou Sara, o casal agiu contra a vontade divina na comunicação, no acordo e na administração desse problema. É aquilo que eu falei no slide passado. Isaac não sabia disso? Se soube, como ele administrou isso? Eles não entraram, um não alertou o outro, o casal se levanta contra a vontade divina, ou o pai, melhor dizendo, eles estavam com um problema na comunicação interna do casal. Será que era só nisso que eles não estavam em acordo? Será que eles não tinham outros desacordos? E como eles administravam problemas? Quando a gente não resolve os problemas, a gente procrastina. Procrastinar é uma palavra muito da atualidade agora. É você tocar o problema para frente,
é você disfarçar como se ele não existisse, né? E, então a gente tem que resolver logo os problemas e não deixar um abismo puxar outro, como diz Jesus. A procrastinação é a criação de abismos que puxam outros abismos. Então o primogênito tinha primazia no futuro da família, como nós já explicamos. Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac pensa que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura para Esaú, mais velho. Isaac não percebeu algo superior aos filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Então, se ele entendesse que o maior serviria o menor, ele colocasse isso nas mãos de Deus, o próprio Deus trataria com o coração dos seus filhos e nada de mal aconteceria. Como subsídio para esse subtópico 1 do tópico 3 da lição, Deus tem presciência não só das contingências da natureza na história, tendo com o homem uma estima elevada em relação a todo o universo. O que isso quer dizer? O Jó e o salmista falaram, quando eu olho a natureza, a obra das tuas mãos, eu pergunto, quem é o homem para que tu o estimes tanto? Então Deus conhece as contingências do mundo, sabe? Ele cuida da história, cuida da natureza. O mundo é muito grande, o universo, mas ele tem uma estima particular e peculiar pelo homem. E confiar nas intenções de Deus é a chave para a bênção divina em nossas vidas. Ah, mas eu vejo lá o Elon Musk voar naqueles aviões maravilhosos, o homem mais rico do mundo, Bill Gates, os poderosos. Os projetos de Deus na nossa vida, eles são mais interessantes, mais elevados, são mais saudáveis, são mais perfeitos, são mais praticáveis, dados à realidade, não ferem pessoas, não agridem interesses, não subtraem esperanças, eles só acrescentam. A bênção do Senhor enriquece, e ela não acrescenta dores. Continuando, subtópico 2, Jacó, filho predileto agora de Rebeca. Percebendo a bênção patriarcal, ela resolve interferir sem consultar a Deus. Ela não orou para fazer isso, ela toma a iniciativa. Embora soubessem que a bênção pertencia a Jacó, Rebeca colocou-se acima do plano divino. E aqui, como subtópico, como Sara, Rebeca, mesmo orando e tendo ouvido a voz de Deus, resolve ajudar Deus. É interessante, parece simples, mas quando a gente tem a promessa de Deus, a gente quer preparar os ambientes para que as coisas aconteçam. Descanse no Senhor. Entregue a Deus todo o teu sofrimento, teu flagelo, aquilo que eu falei no começo dessa pré-aula, o tempo particionado e a gente contando, cansa contar o tempo. Essa espera muitas vezes se torna neurótica, aflige a alma, nos cansa, nos aborrece, nos adoece. Descansemos em Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Sabedoria que Esaú quebrou princípios da obediência. A sabedora de que Esaú quebrou os princípios da obediência, quando ele casou com a estrangeira, Rebeca então arquiteta um plano. E frise isso, o plano é contra o filho dela. Que Deus nos guarde de agirmos contra o nosso próprio sangue, para que Isaac abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura. O plano de Rebeca foi um ato temerário. Ele vai contra a lógica das coisas. O temerário é isso, vai contra as evidências, contra a honra de um filho, algo inimaginável e possivelmente incontornável na posteridade. Quantos casais nós tratamos, ou famílias que tratamos no seio da igreja, e existem esses paradigmas, esses muros só não são intransponíveis porque a gente crê no milagre de Deus, mas humanamente falando são intransponíveis. Por quê? Porque pais ferem filhos, filhos ferem pais. E Jesus falou que isso seria um sinal do fim dos tempos. E além de ser incontornável, pode ser potencializador de um ódio mortal que gere até tragédias. O plano de Rebeca revelava fraqueza no seu caráter. Então, caráter revela, descreve traços morais da personalidade, da persona, do indivíduo, da individualidade. A moral, por sua vez, são códigos de conduta, são valores imprescindíveis que norteiam indivíduos. Eu sempre uso isso, a pessoa, o indivíduo, o individual, o ser humano, o RG, o CPF, né? o PF, a pessoa física, porque Deus é uma pessoa,
salva o mundo, mas ama o mundo, mas salva pessoas. Norteiam indivíduos e sociedades na construção de padrões elevados de conduta. O homem tem um fim. A busca do bem é conhecer a verdade e retê-la pela razão. E quando ele compreender todo o plano de Deus pela razão e entender qual é o bem, ele vai chegar à conclusão que esse bem que ele procura sempre é Deus. Então, quando ele vai até o final do ciclo, quando ele cumpre o seu propósito, ele vai dizer como Agostinho de Hipona: a minha alma só terá descanso quando descansar em ti, ó Deus. Então, a moral são padrões elevados, valores que nos fazem chegar até o nosso fim útil, que é Deus. O problema da predileção dos filhos. Faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar aquele embate existente, desde o ventre, o fato dele não ter domínio sobre ter sido gerado 2 filhos, ela era estéril, esperava 1, agora está vindo 2, temos aquele problema todo no ventre, temos aquele embate. Desde o ventre da mãe, o pai já devia ter ficado preocupado com essa situação e atento ao desenvolvimento dos 2, assim como a mãe. Então, é do começo até o final, é o ciclo, esse processo interminável. O filho é gerado de nós, mas ele é a herança de Deus, um dia ele vai voltar para Deus e esse ciclo nunca deve parar na nossa vida. É uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos 2 filhos, escolhem. E aí eu coloquei com um subsídio, alerte lá na sua sala de aula. Como comparar filhos diferentes, como conciliar diferenças, como potencializar qualidades. Então, não compare os filhos nas suas diferenças. Equipare as diferenças, concilie elas, né? E não potencialize as qualidades daquele que você admira mais. Por quê? Porque você vai desmerecer o outro que está vendo essa situação. Ainda nesse subtópico 3 do tópico 3, do tópico 3º, concluindo aqui a nossa pré-aula. Estes são herança do Senhor, que os pais sejam uma bênção para seus filhos. Quando pais não fazem predileção dos filhos, eles evitam traumas, problemas emocionais. Pais que têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado, físico, emocional e espiritual dos seus filhos. E aqui temos mais um subsídio: evitar comparações entre filhos, evitar exaltar qualidades em detrimento de deficiências. Eu não coloquei aqui defeitos, eu coloquei deficiências, que é a falta de alguma coisa. O defeito fala de algo que está estragado. A deficiência é algo que falta, você repõe e aí ela vira eficiência. Olha como os termos são bacanas de serem olhados de frente e compreendidos. Exercer meritocracia com sabedoria. Você não vai colocar 2 filhos na mesma prova, um nada melhor, o outro sempre vai perder, o outro sempre vai ganhar. Não pode. Você tem que conhecer as qualidades e agir de forma justa na premiação meritocrática dos seus filhos e premiar com base na misericórdia. É aquela parábola dos trabalhadores da 1/10 hora. Chegaram lá, ganharam o prêmio igual aos outros, porque o nosso Deus era misericordioso. Então, nessa lição nós temos muita coisa para aprender. Chegamos aqui nessa conclusão. O que nos faltou falar aqui nessa pré-aula, o Espírito Santo certamente falará ao seu coração e você se utilizará de outros grandes conteúdos aqui na internet ou literaturas que já são escritas. E nos resta pedir a você então que olhe aqui para essas pessoas envolvidas no nosso expediente, que ore por cada uma delas. Precisamos muito da vossa oração e pedimos a Deus que no próximo domingo você tenha um encontro com o Espírito Santo na sua sala de aula e que você tenha a melhor aula da sua vida nesse próximo domingo. Deus te abençoe. Até a nossa próxima pré-aula. Em nome de Jesus. Amém.